Eu quero testemunhar. Eu quero testemunhar. Graça e paz, testemunhadores. Shalom, testemunhadores. Como vocês estão? Espero que bem. No episódio de hoje, a gente vai trazer um testemunho muito lindo, né, assim, da provisão divina. E eu tenho certeza que Deus quer falar muito ao coração de vocês e lhes encorajar, fortalecer a fé. Mas também um alerta, né, sobre a área espiritual, né, que não é brincadeira. Então, já ajuste o fone de ouvido, né, que eu espero que você seja muito edificado com esse testemunho. E fiquem na paz. Irmã Neide, eu me lembro que a irmã contou sobre várias situações em que Deus usou, né, os instrumentos dele, né, e mostrou coisas maravilhosas, tanto no nível de libertação como em outras áreas também. Conta um pouco para a gente sobre essas situações, para que a gente possa ser edificado, né, por esse Deus tão maravilhoso. A paz do Senhor a todos. Esse trabalho foi um trabalho que o Senhor, numa reunião que estávamos fazendo visita em uma residência, eram uns 6 irmãos que estavam visitando essa irmã, e de repente o Senhor tomou um instrumento dele e falou que a partir daquele dia ia ter uma obra de libertação nos lares, que o Senhor estava nos escolhendo para fazer esse tipo de obra. Era no sábado pela manhã que nós saíamos, e todo sábado, e as pessoas solicitavam a nossa visita, né? Então, mas nós só podíamos ir naquelas lugares, naquelas residências que o Senhor determinava. Tinha pessoas que pediam, mas não era possível ir, mas somente aqueles que o Senhor determinava para ir. Então, nós nos reuníamos em jejum e oração, e íamos em jejum para fazer as obras que o Senhor determinasse. E lá nós nos reuníamos nos lares das pessoas. A pessoa também tinha que estar em jejum, e o Senhor operava maravilhas à medida que o trabalho ia sendo feito, de oração, de louvor, tudo assim determinado pelo Espírito Santo de Deus. E nós íamos vendo o trabalhar do Senhor. O Senhor revelava o que estava acontecendo espiritualmente naquela residência com as pessoas, e ali o Senhor libertava, operava maravilhas e prodígios de saúde, de libertação. Então, essa obra foi feita mais ou menos 1 ano e 26 dias de obras, e Deus muitas vezes convocava mais pessoas. Chegou a um ponto de ficar com 19 pessoas no grupo de intercessão, e todos levavam muito a sério. Não era de brincadeira, nós ficávamos totalmente à mercê do Espírito Santo de Deus, e nós vimos o trabalhar de Deus, pessoas sendo libertas, as vidas, pessoas que estavam distantes do Evangelho se voltando, maridos assim que era muito difícil de uma convivência com a esposa, o Senhor libertou e transformou num casal de bênção na presença do Senhor. Filhos desobedientes, o Senhor transformou, operou maravilhas, Senhor, na vida de cada um. E também nós que fazíamos parte do grupo, o Senhor também abençoava com ricas bênçãos do céu, saúde, paz, prosperidade. E assim foi. Me lembro certa vez que
quando o grupo chegou a 19 pessoas, nós tínhamos que pegar 2 ônibus, 2 conduções para chegar no local onde teria que fazer a obra. E quando descemos do primeiro ônibus para pegar o outro, muitos dali falou que não tinha passagem para pegar o segundo ônibus. E eu olhei para o céu e disse: Jesus, e agora? Porque eu também não tinha condição de pagar a passagem deles. Imediatamente, alguém tocou no meu ombro e disse: irmã, esse dá. E na época eu me lembro que foi um dinheiro alto, que era uma irmã que me deu o dinheiro. Aí eu fiquei surpresa e eu vi o agir de Deus tão rápido, porque foi imediato quando eu falei ao Senhor, olhei para o céu e disse: Jesus, e agora? Então ela disse: irmã, esse dá. E eu disse: dá sim, irmã. Muito obrigada, que Jesus lhe abençoe. E ali pegamos o segundo ônibus e fomos fazer a obra, e foi uma bênção. A obra geralmente demorava quase o dia todo, de manhã até a tarde, e depois à tarde é que nós íamos nos alimentar. Era uma obra totalmente em jejum, todos em jejum, num só espírito, e o Senhor operava maravilhosamente. E depois, neste dia, quando foi para voltar, apesar de que ainda tinha dinheiro que dava para voltar, porque a irmã tinha dado, mas um irmão me deu vários passes de passagem, vales transporte, que na época existia vale transporte. Ele me deu a quantidade da volta. E ali nós agradecemos ao Senhor e vimos o operar de Deus na nossa vida, como Ele trabalhou e fez maravilhas. Em nome de Jesus. Você está ouvindo Eu Quero Testemunhar. Muito lindo, mãe, esse testemunho, né? E como Deus fez essas grandes maravilhas, assim como Deus compôs, né? Então, dele responder assim de uma forma imediata, né? Porque assim, vocês não podiam esperar, né, essa questão da passagem. E Deus foi muito rápido e trouxe resposta rápida de oração, né, imediata. Eu queria saber sobre o marido, né, de uma irmã, que ele era bem violento, né? Ele era um homem violento, ele era um homem agressivo também, e ele não gostava de crente, é isso mesmo? É verdade. Foi uma das visitas que a irmã pediu para que o grupo fosse na casa dela, porque o esposo dela era muito violento, não suportava crente, e ela chegou a dizer que ia convidar uns irmãos para fazer oração na casa dela. E ele disse que se fosse, que ele tinha uma faca, uma peixeira, que ele não ia aceitar. Mas o Senhor mandou o grupo ir, e nós fomos. E quando chegamos na entrada da rua, que nós avistamos a casa, ele estava no lado de fora, na calçada, e começou a amolar um facão. E no grupo tinha um irmão que ele era feito Pedro, assim, muito corajoso. Ele dizia que não tinha medo e que podia ir, e que a gente podia ir, que não ia acontecer nada. E assim, aí o Senhor falou que não era dessa maneira. E nós chegamos lá. Quando chegamos, ele já não estava mais na calçada, ele entrou. Mas quando procuramos por ele, a irmã procurou por ele em casa, ele tinha saído por trás, pela cozinha. Então ele não ficou na oração, e a oração se estendeu até a tarde. Depois a irmã ainda serviu um lanche para nós, que geralmente era assim. Os irmãos
da casa serviam um lanche ou almoço, dependendo, mas ninguém pedia nada. Tudo era totalmente na dispensação do Senhor. E ali nós completamos a obra, o Senhor completou, e nós viemos para casa, né, cada um para o seu lar. E tempos depois, nós soubemos que ele tinha se convertido, tinha aceitado Jesus e tinha mudado da água para o vinho. E ali nós ficamos muito felizes, e sempre era assim. Depois vinha, nós sabíamos o resultado daquela oração que foi feita, e nos incentivava cada dia mais a avançar na vontade do Senhor. E o Espírito Santo agia, e o nome do Senhor era glorificado. Amém. Glória a Deus, mãe. Glória a Deus, né? É incrível como Deus faz as coisas, né? Que não é por força, nem por violência, né? Esse exemplo que a irmã contou desse irmão, né? Que ele era bem corajoso. Às vezes as pessoas, de fato, têm coragem, mas a forma que Deus quer trabalhar é totalmente diferente, né? Eu queria falar também, mãe, que a senhora me contou uma vez sobre uma serpente, né, uma cobra, que Deus lhe mostrou, né? E foi alguma coisa desse tipo assim que Deus tinha mostrado, né? Porque nesse trabalho que acontecia em equipe, né? Então ele tinha uma questão espiritual muito forte, né? Me conte um pouco sobre isso, mãe, por favor. Porque em um desses lares, dessas visitas que nós fomos, a irmã que pediu a oração lá na casa dela, ela disse que era muito conflito entre os irmãos, que era aquela guerra, que ela via a hora um matar o outro, era confusão entre os vizinhos, e era total confusão em todas as dimensões. E ali nós fomos. Se eu não me engano, nessa época havia apenas 9 pessoas no grupo. E nós fomos lá, e durante o período das orações, o Senhor me revelou uma serpente enorme, negra, uma serpente enorme, grossa, que rodeava a casa todinha. A cabeça da serpente ficava na frente da casa. E a cauda dela, ela dava uma volta todinha na casa, e a cauda ficava atrás da casa. E ali eu disse, o Senhor me revelou, eu disse, Senhor, que o Senhor possa mostrar esta visão a mais alguém que faz parte do grupo, para confirmar o que eu estou vendo. E o Senhor mostrou a um irmão, mostrou ao irmão. E ali ele, meu Deus, ficou assustado. Mas nós terminamos a obra, fizemos tudo que o Espírito Santo mandou fazer de oração, de louvor. E quando nós saímos, esse irmão que teve a mesma visão que eu, me chamou e disse que não ia mais fazer parte, porque sabia que era um perigo muito grande. E porque a pessoa tem que estar muito preparada, porque não sabia o que ia enfrentar. Então ele ficou com medo. E disse que não ia, e a partir daquele dia ele não participou mais. Então é isso que acontece, que nós temos que estar de acordo com a vontade de Deus. No lugar que o Senhor nos determina para ficar, não podemos sair, não podemos brincar nesse tipo de obra, não podemos ficar com chocarrice nem nada, mas levar muito a sério, porque é uma batalha espiritual. E quando nós voltamos, um carro quase que me pega. Do nada o carro saiu e um irmão me puxou. E ali Deus me deu o livramento. Mas eu sei que nada ia acontecer, porque o Senhor não ia permitir. Então é isso, irmãos. A preparação tem que ser muito grande, e a pessoa não pode fazer nada que o Senhor não determine.
para fazer. Ninguém pode fazer de si mesmo nada. Tem que ser na total dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Mãe, a senhora tinha falado, né? Glória a Deus, né? Por essa palavra, né? Porque de fato, né? Assim, as pessoas que vão estar na obra, né? Principalmente uma obra assim que envolve uma questão espiritual. Às vezes as pessoas estão assim, tá tendo um tiroteio, todo mundo corre. Mas se a gente diz assim, tá tendo um homem em processo ali, todo mundo corre para ver, né? E a gente sabe que o mundo espiritual é uma coisa muito séria. Eu me lembro, mãe, que a senhora tinha me falado que teve uma entidade que seguiu a senhora, foi isso? Sim, verdadeiramente eu esqueci. Porque quando eu cheguei em casa, que me cuidei e tal, na hora que eu fui dormir, eu me senti assim como uma presença no quarto. E quando eu me virei, que abri os olhos, eu ainda não estava dormindo, estava me preparando para dormir, eu vi uma entidade do lado da minha cama, com uma capa preta, todo de preto, com a capa preta e com a cabeça de caveira e os olhos de fogo, olhando para mim. E ali eu fechei os olhos, abri de novo, continuei vendo, depois eu orei ao Senhor. E depois que eu orei, aí fechei os olhos e dormi. E não vi, foi a primeira e única vez que eu vi esse tipo de entidade. E não vi mais, graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então quer dizer assim, que ele foi seguindo, né, assim, ou seja, todo o trabalhar que Deus faz, né, que estava fazendo, né, tipo assim, ele estava querendo dizer que não estava satisfeito, né. É incrível, né, como Deus faz e como Deus vai operando as coisas, né. Então, isso foi à noite. A senhora lembra mais ou menos de que hora que aconteceu? Na hora que eu fui dormir. Podia ser umas 11 horas, 11 da noite, quando eu fui dormir, que geralmente é o horário que eu dormia, era essa hora, entre 10h30 e 11 à noite. Entendi, mãe, entendi. Glória a Deus, porque Deus estava com a senhora, né? E não permitiu que nenhum mal chegasse à senhora, nem aos irmãos que estavam ali fazendo a obra dele. É aquela coisa, né? Deus, ele, quando chama, ele se responsabiliza, né? Por isso que é importante você pedir o discernimento a Deus e a confirmação a Deus, para Deus fazer, para Deus confirmar se ele está com você naquela obra, né? Me conte mais algum outro testemunho, mãe, desse processo que a senhora viveu. Eu me lembro que a senhora falou até mesmo de uma libertação em relação a um espírito de prostituição, né, que estava trabalhando numa jovem. Me conte mais um pouco sobre isso e me conte também o que Deus fez na vida dessa jovem, porque é surpreendente o trabalhar de Deus, né, porque Deus, ele traz à luz aquilo que está encoberto, e ele trouxe à luz e ainda glorificou o nome dele em cima, né. Fale aí, por favor, mãe. É o seguinte, a mãe dessa jovem era uma irmã consagrada de oração. Ela pediu para ser feita essa oração, esse trabalho de libertação na casa dela. E nós fomos por 3 vezes. Na primeira vez, o Senhor me revelou uma índia sentada dentro de uma caixa de vidro. O vidro como se fosse um aquário gigante com água, mas não tinha peixe, era só a água dentro daquela caixa de vidro e a índia dentro. E à medida da oração, que a gente ia orando, louvando, obedecendo o que o Senhor mandava fazer, essa índia saía da caixa, pegava uma vassoura e uma pá, juntava um lixo no chão e botava na pá e saía, e ia embora. Isso já foi na 3ª oração que a gente fez na casa dessa irmã. E eu sempre pedia, em toda obra, eu pedia para Deus mostrar a mais alguém o que ele tinha me mostrado.
E o Senhor revelou a própria mãe da jovem, a irmã que tinha nos convidado. O Senhor revelou a mesma coisa da Índia indo embora, pegando o lixo e saindo. E ali nós terminamos, fomos para casa e tal. Passou um tempo. Depois a irmã foi lá na minha casa e disse: olha, irmã, a minha filha mudou porque ela tinha um espírito de prostituição. Era uma jovem, bonita, mas saía à noite. A mãe não sabia para onde ela ia. E passava a noite fora. E era uma perturbação sem fim. E ela disse: olha, minha filha não sai mais agora. E está trabalhando, arranjou um emprego, está trabalhando. Depois passou um tempinho. Quando eu vi, ela chegou: irmã, eu vim lhe convidar para o casamento da minha filha. Apareceu um rapaz direito e tal, e ela vai se casar tal dia, e eu queria que a senhora fosse com os irmãos que faziam parte do grupo. E nós fomos ao casamento dela, e foi uma bênção, um casamento simples, mas que o Senhor abençoou. E passou-se o tempo, depois a mesma irmã me convidou: irmã, vamos na casa da minha filha, que eu quero que a irmã conheça a casa dela. E nós fomos, e era um lar de equilíbrio, um lar que a gente sentia o amor, a liberdade de falar de Jesus, uma bênção. Então, para a honra e glória do nosso Deus, aquele espírito de prostituição saiu da vida da jovem, e o Senhor deu um esposo, ela casou bem. E graças a Deus, eu creio que até hoje ela está bem, porque foi vários anos que a irmã me dizia que ela estava bem, estava feliz. E eu agradeço a Deus por isso. É esperar no Senhor que Ele tudo pode fazer. Amém. Amém, glória a Deus, mãe. E é muito interessante isso, porque assim, às vezes as pessoas olham a situação, né, de prostituição e não sabem o que está por trás daquilo, né? Então, de fato, né, a gente precisa estar atenado, né, que possa ser que tenha algo ali, né, não só na questão de prostituição, mas em outras áreas também, porque o inimigo atua, mas que precisamos orar, né, precisamos nos consagrar e pedir para Deus trazer libertação, né. Obrigado, viu, mãe, por todos esses testemunhos, bem edificante. Assim como edificou minha vida, eu creio que vai edificar a vida de muita gente, né? E, gente, não brinquem com o sobrenatural, não brinquem com essa área, porque é algo muito sério. E gostaria também de a irmã falar alguma coisa, se tiver algum outro testemunho para trazer para nós, pode dizer, tá bom? É que eu me lembrei rapidamente. Foram muitas coisas que o Senhor operou e fez maravilha. Mas eu me lembrei de um agora aqui, de edificação. Que havia uma irmã que ela tinha um comérciozinho pequeno, muito sofrido, muito apertadinho. E ela vendia picolé, vendia sorvete, assim, coisas muito no mínimo. E ela pediu. E as filhas não tinham direito de dormir. Era um lugarzinho muito pobre, muito humilde. E ela pediu para o grupo ir na casa dela fazer uma oração para o Senhor abençoar o pequeno negócio que ela tinha. E nós fomos. E chegamos lá, realmente constatamos a necessidade que ela tinha. As filhas não tinham direito onde dormir, dormia assim, em camas de papelão, num lugar muito assim, sem ar, sem estrutura nenhuma para uns adolescentes, que ela tinha filha adolescente. E nós fizemos a oração e saímos, e passou uns meses, mas no mesmo ano, eu encontrei com ela, e ela muito feliz. Aí disse: irmã, passe lá na minha casa, passe lá que eu quero que a senhora veja o que Deus fez. Meus irmãos, eu fiquei maravilhada, que eu estava na mesma rua que onde ela morava, aí ela me levou até lá para ver.
O Senhor tinha edificado a casa, tinha feito uma estrutura toda de alvenaria, fez a loja na frente, que era uma sorveteria, ela vendia pão, vendia várias coisas assim, e fez um primeiro andar com os cômodos das meninas, os quartos. Ali eu me alegrei tanto, irmãos, de saber que o Senhor cuidou, que o Senhor fez maravilhas. Assim. Não é que as coisas materiais sejam de primordial para a vida da gente, mas a gente se alegra no cuidado de Deus, em fazer também o material. Quando a pessoa está se humilhando diante dele, pedindo ajuda, ele faz muito mais daquilo que pensamos. E o Senhor realmente fez muito mais do que ela pediu. Eu vi a grandeza de Deus, ela fez um primeiro andar e ela disse: irmã, olhe, depois da oração, apareceu um emprego para meu filho. E foi isso aí que ele abençoou, ele botou como um propósito para ajeitar a casa e assim foi feito. E hoje está tudo tranquilo, é um negócio bem amplo. Assim, não é coisas de grandes riqueza, mas para o que ela tinha foi uma bênção muito grande. E eu fiquei muito feliz por isso. E me deu mais incentivo para obedecer ao Senhor e fazer o querer de Deus nas vidas, em nome de Jesus. Chorar com os que choram, né? E se alegrar com os que se alegram, né? Então a gente como cristão, né, a gente tem essa visão de comunidade, né, de estarmos juntos, de estarmos lado a lado, de segurar na mão do outro, né. Então glória a Deus por isso, mãe, que Deus trouxe tantas edificações. Eu sei que tem muito mais testemunhas, né, mas eu fico muito feliz, né, porque mãe, a senhora trouxe essas palavras de edificação para mim, para tantas outras pessoas, né, que vão estar escutando esse testemunho. Saiba, amado, ou amada, que onde você estiver, né, que tudo isso é muito real. Tudo isso Deus fez, Deus faz e continua fazendo. E precisamos confiar em Deus e seguir firme, né? Mãe, quer deixar alguma palavrinha final? Eu agradeço essa oportunidade de engrandecer o nosso Deus, que só Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. E falar que nós precisamos, temos urgência de obedecer ao Senhor, de glorificá-lo, de fazer com que Ele se introduza na nossa vida, que Ele seja o principal no nosso ser e que tudo recorra de acordo com o que Ele desejar na nossa vida, que Ele seja o centro do nosso operado, de tudo que possamos fazer, seja para Ele, por Ele e para Ele. Em nome de Jesus. É o que eu desejo para todos, que sejam obedientes ao Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo, que o Senhor tem falado, e engrandeça o nome do Senhor nas vidas de cada um, e o mundo será bem melhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Você está ouvindo Eu Quero Testemunhar. E esse foi o nosso testemunho, amados. Um testemunho da irmã Neide, né, que trouxe aqui para o canal, né, coisas que ela vivenciou, experienciou, né. Então, que lindo esse Deus, né, que Ele traz a provisão, Ele cuida, Ele liberta, Ele transforma, né, como fez na vida daquele marido agressivo, né, e Ele provê, né, como ela mesmo mencionou, que ela olhou para o céu, né, e falou com o Senhor, né, e de imediato o dinheiro chegou para a passagem dos irmãos. Esse é o Deus que nós seguimos, amados. Esse é o Deus que nós seguimos,
Então, se você ainda não conhece Jesus de perto, né, procure uma igreja próximo de você, entregue sua vida a Ele, porque a melhor coisa, né, que a gente como um ser humano, né, pode fazer é entregar nossa vida a Jesus. Porque Ele é o autor da nossa fé, é nele que a gente se renova, é nele que a gente se sente protegido, é nele que temos força para continuar lutando, é tudo sobre Ele, né? Então, que vocês possam ter sido edificados, né, com esse testemunho, também possa ter aberto os olhos de vocês em relação a todo esse campo do mundo espiritual, que não é brincadeira, né? Mas saiba que com Jesus no barco, como minha mãe costuma dizer, vai tudo bem. Amém, testemunhadores? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Então, amados, muito bom ter vocês com a gente em mais um vídeo, mais um testemunho. Obrigada pela presença. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode ser abençoado por ele. Segue a gente aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum testemunho. E até o próximo vídeo. Até o próximo, testemunhadores. Eu quero testemunhar. Continue buscando a Deus.